Poucos torcedores sabem, mas uma das decisões mais importantes da história do Flamengo não aconteceu em campo. Ela aconteceu em silêncio, dentro de uma sala, no ninho do urubu. Hoje, você vai entender como uma reunião, longe das câmeras, dividiu opiniões, criou medo, gerou risco e acabou mudando o Flamengo para sempre. Se aquela decisão fosse diferente, o clube que você conhece hoje, o clube que empilha taças e domina o cenário sul-americano, talvez simplesmente não existisse. Essa história não é sobre um gol decisivo ou uma defesa milagrosa. É sobre a coragem de tomar um caminho difícil. Um caminho que ninguém queria aplaudir na hora. Para entender a importância desse momento, é preciso voltar no tempo. Para uma era que muitos torcedores mais jovens talvez não conheçam tão bem. O Flamengo vivia um período de enorme instabilidade, problemas financeiros crônicos, desconfiança profunda da torcida e uma pressão constante da imprensa faziam parte da rotina diária no clube. Dentro de campo, os resultados não convenciam. As vitórias eram esporádicas e os títulos, uma memória distante. Fora dele, o clube acumulava erros antigos, repetindo um ciclo vicioso que parecia não ter fim. Contratações caríssimas, que não davam retorno, falta de planejamento a longo prazo e uma sensação incômoda que pairava no ar. O Flamengo era gigante, mas não se comportava como tal. Não era organizado como deveria ser. A torcida, apaixonada como sempre, cobrava títulos. Era o mínimo que se esperava da nação rubro-negra. Mas a realidade, fria e implacável, cobrava responsabilidade. O clube estava exatamente no meio desse conflito explosivo. Era uma panela de pressão, prestes a explodir. Segundo relatos de quem viveu aquele período de perto, o clima interno era pesado, tenso. Não havia gritos, não havia brigas abertas nos corredores. Mas havia algo muito pior. A dúvida, a incerteza paralisava todo mundo. Os dirigentes sabiam que continuar fazendo a mesma coisa significava apenas repetir os erros do passado. Era a receita para o fracasso contínuo. Ao mesmo tempo, mudar tudo de uma vez parecia arriscado demais. Quase uma loucura para um clube do tamanho e da pressão do Flamengo. Era aquele tipo de encruzilhada em que nenhuma decisão parecia boa. E o pior, não decidir nada também, já era uma decisão. A decisão de deixar o barco afundar lentamente. Foi exatamente nesse contexto caótico que aconteceu a tal reunião. Nada de coletiva de imprensa, nada de anúncio oficial para a torcida. Apenas portas fechadas, um sigilo absoluto e olhares muito atentos. Dentro de uma sala, de um lado da mesa, estava a visão tradicional, a cartilha que o futebol brasileiro seguiu por décadas. Essa visão se baseava em investir pesado, apostar todas as fichas em nomes conhecidos, medalhões, e tentar resolver tudo rapidamente dentro de campo na base do improviso e da pressão. Era a política do pão e circo, que muitas vezes trazia um alívio momentâneo, mas nunca uma solução duradoura. Do outro lado da mesa, surgiu uma ideia que, para muitos ali, soava assustadora, quase como uma heresia. A proposta era radical: frear os gastos de forma drástica, reorganizar a casa de cima a baixo, pagar as dívidas e pensar no Flamengo a médio e longo prazo. E o detalhe mais difícil de engolir era que todos sabiam que essa escolha poderia custar resultados imediatos. Poderia significar anos sem títulos importantes. Anos de críticas e de cobranças ainda mais fortes. A sala estava completamente dividida. E é importante dizer, a divisão não era por vaidade pessoal ou briga de ego. O que dividia aquelas pessoas era o medo. O medo paralisante de errar e de ser responsabilizado por afundar o maior clube do Brasil. Quem defendia a mudança temia que a torcida não tivesse paciência para esperar. Quem defendia a tradição temia que o clube quebrasse de vez se continuasse gastando sem controle. Em determinado momento daquela longa discussão, ficou claro para todos que não dava mais para tentar agradar todo mundo. O tempo do mau-termo tinha acabado. Ou o Flamengo mudava de verdade a sua forma de pensar, a sua cultura de gestão, ou continuaria para sempre refém do seu próprio tamanho, um gigante adormecido
e acorrentado por dívidas e desorganização. A decisão que foi tomada ali, naquela sala silenciosa, não foi nada popular. Não foi uma decisão pensada para gerar aplausos imediatos ou manchetes positivas no dia seguinte. Pelo contrário, foi uma escolha fria, puramente racional e, para muitos na época, extremamente arriscada. Mas olhando para trás, hoje sabemos, era uma escolha absolutamente necessária. Os efeitos, como previsto, não foram imediatos. Não houve um título no dia seguinte. Não houve festa da torcida na Gávea. O que houve foi o oposto. Houve muitas críticas da imprensa, desconfiança de conselheiros e uma impaciência enorme por parte da torcida, que não entendia por que o time não contratava estrelas e parecia mais fraco. Anos difíceis vieram, anos em que o lema "time grande não cai" foi mais uma prece do que uma certeza. Mas pouco a pouco, quase que de forma invisível, para quem só olhava o placar do jogo, o Flamengo começou a mudar por dentro. Conceitos como organização financeira, planejamento estratégico e responsabilidade fiscal, palavras que antes pareciam distantes do universo do futebol, passaram a fazer parte do dia a dia do clube. Sem que a maioria percebesse, o Flamengo estava construindo algo muito maior e mais sólido do que um elenco caro. Estava construindo uma nova mentalidade. Estava construindo as fundações de um futuro que ninguém ousava sonhar. Anos depois, como uma colheita farta depois de um plantio difícil, os resultados finalmente apareceram. E vieram em uma avalanche. O Flamengo passou a competir em um outro nível. Um patamar que não alcançava há décadas. Deixou de ser um clube que apenas participava para se tornar um protagonista absoluto. Virou referência de gestão fora de campo e uma força dominante dentro dele. Muitos títulos importantes vieram, muitos ídolos surgiram e marcaram seus nomes na história, mas poucos torcedores hoje conseguem associar todo esse sucesso recente àquela reunião silenciosa e tensa de anos atrás. E sabe por quê? Porque ela não teve gols, não teve taças levantadas, não teve festa no Maracanã, mas ela teve o ingrediente mais raro e mais importante de todos: coragem. A coragem de dizer não para o caminho fácil. A coragem de pensar no futuro, mesmo que o presente fosse doloroso. Talvez essa tenha sido, de fato, uma das decisões mais importantes da história do Flamengo, e quase ninguém fala sobre ela. Porque às vezes as maiores vitórias, aquelas que mudam tudo de verdade, acontecem longe dos holofotes, no silêncio de uma sala de reunião. Agora eu te pergunto, se o Flamengo tivesse escolhido o caminho mais fácil, mais popular, naquela reunião, se tivesse cedido à pressão e continuado a gastar o que não tinha, será que o clube teria chegado onde chegou? Será que teríamos vivido as glórias dos últimos anos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E se você gostou de conhecer essa história de bastidores, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Um grande abraço, nação, e até a próxima.